Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV. Hoje, como convidado, Dr. José Valente, um ícone da advocacia aqui em Caratinga. Dr. José Valente, é uma honra receber o senhor aqui hoje, para poder falar um pouco sobre o direito. Essa satisfação se dá muito em razão de tudo aquilo que o senhor representa para a nossa cidade, para a nossa região. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pois não, doutor Alexandre. Na verdade, quem tem que se sentir feliz e até mesmo empolgado sou eu, né? Eu poder estar com você aqui, cuja família eu conheço a vida inteira, né? Até mesmo antes de você nascer, né? E poder estar com o pessoal da Docto, que eu admiro muito. Eu fiz campanha para deputado estadual junto com o Cláudio Leitão no mesmo ano. Eu fui candidato por um partido, não me elegi por 3.000 votos só, deputado estadual. E ele foi candidato por um outro partido, também não se elegeu e teve também o mesmo número de votos. Então eu tenho muito apreço pela família Leitão. A Miriam tem uma coluna econômica no jornal que eu leio todo dia, o Tempo. Eu não fecho o jornal sem ler a coluna dela, porque ela conhece, né? E é uma família extremamente inteligente, merece o maior respeito de minha parte. E eu quero contribuir da forma que eu puder para que a FIC dispare, né? E com certeza contribuirá. É praxe no nosso programa, doutor José Valente, que o próprio entrevistado conte um pouquinho da sua história. Pois não. E eu não tenho dúvida que os nossos telespectadores, os nossos alunos, a comunidade de modo geral, gostariam muito de ouvir do senhor onde é que o senhor se formou, por que escolheu direito. Conta um pouquinho da sua história para nós. Pois não, Alexandre. Olha, até eu consegui chegar a esse ponto de ter algum nome por muito esforço pessoal. Eu iniciei para te dizer que eu nasci em Entre Foras, na roça, no córrego do Oriente. E meu pai era nômade, praticamente nômade, embora não fosse cigano. Mas ele se mudava com uma frequência inusitada. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 20 anos dentro de casa, ele mudou 72 vezes de uma casa para outra. 72, imagina. Fora de uma cidade para outra. E eu já cheguei a morar em várias cidades do estado do Paraná, vender loteria. O meu tio era diretor regional, Francisco César Batalha. Ele era diretor da loteria numa região lá, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará e Londrina. Então entregou uma dessas agências para o meu pai. E eu fui para lá aos 10 anos, um frio, como está hoje, né? Então, e morei assim, por exemplo, nessas cidadezinhas no entorno de Caratinga, eu morei quase todas. Eu morei em Bom Jesus do Galho, eu morei em Entre Foras, morei em Apim, morei em Vargem Alegre, morei em Quartel do Sacramento, Caratinga várias vezes, ia, voltava, Ubaporanga, Tarumirim, Itaiumi. Você imagina com um adolescente, né, um rapaz criado nessa situação, ele acaba adquirindo um somatório de conhecimentos que ele assimila, ele introjeta até de forma forçada. Minha família era toda muito boa, assim, econômica e financeiramente, mas meu pai, especificamente, era pobre, era chofer de caminhão. E ele tinha sempre, doutor Alexandre, um caminhãozinho na porta, um caminhãozinho velho, um Chevrolet 51, Chevrolet 42, Tigre, ou 46 especial. Então ele cismava, chegava à noite em casa, ô Vivica, minha mãe, apelido, Vigilina. Ô Vivica, vamos mudar de madrugada. Então eu sou o mais velho de 12 irmãos. Aí juntava aqueles trastes, aquelas coisas que tinham lá no momento, e a gente botava aquilo em cima do caminhão, às vezes num frio congelante. E mudava, era comum chegar numa cidade, por exemplo, igual
igual Baporanga, parava na praça em frente à igreja, lá na Avenida Padre Rino, e saía procurando uma casa de manhã, uma casa para morar. Ele é desse tipo, é um verdadeiro cigano. E ele não conseguiu prosperar economicamente, financeiramente, porque eu sou o mais velho de 12 irmãos. Atrás de mim tem 11 e uma faleceu. Mas todo mundo voltado para o direito. Eu tenho uma irmã que é titular do cartório de registro civil de Ipatinga, o maior cartório de lá, a Rosimeira. Eu tenho um outro irmão que tem um cartório de registro de imóveis no Mato Grosso, é um gerente aposentado do Banco do Brasil, Paulo Rogério. E está todo mundo nessa área, está todo mundo relativamente bem, doutor Alexandre. E como é que o senhor chegou no direito? O senhor, na faculdade, onde é que o senhor se formou? Vamos lá. Ele era muito truculento, meu pai. E uma certa vez ele ameaçou bater na minha mãe. Eu morava na Olegário Maciel, em frente ao edifício Horácio Valentim. E eu estava por perto quando ele ameaçou bater nela. Aí eu não aceitei. Eu falei, se o senhor bater nela, eu te mato. Coisa que eu não tenho coragem, eu não matei pulga. Aí cessou o diálogo entre eu e ele. Nessa época eu era bancário, eu trabalhava no antigo Banco Hipotecário e Agrícola, onde é a B201 hoje. E aí eu saí de casa e não mais voltei. Aí eu tinha que tomar rumo na vida. Fui morar no Hotel Iracema, ao lado da Câmara Municipal ali, na Rua Raul Soares. E fiz o curso de contabilidade no General Nossa Senhora das Graças, com uma turma muito boa, que ainda tem muitos ainda vivos, né? No colégio do professor Armando, onde eu vinha dar aula depois, a pedido do capitão Dó. O colégio estava em muita dificuldade financeira, o Dó falou, Valente, vai lá me ajudar, o colégio não está podendo pagar professor, dá umas aulas lá. E eu fui lá, dei umas aulas, eu gosto muito de história, eu conheço bem história, humildemente, né? E dali eu, já casado, eu falei com a Ana, eu sempre quis fazer direito. Era meu sonho, ia ser advogado do Banco do Brasil. Para mim era um sonho, né? É magnífico, né? Era um nirvana, né? Aí ela topou, nós fomos para Belo Horizonte e eu fiz vestibular em 3 faculdades. Eu fiz na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, que era da Cúria Diocesana lá, muito cara por sinal. Até hoje, né? Ninguém é melhor do que você sabe disso. E fiz na Federal e fiz em Divinópolis. Eu não sei onde é que eu arranjei o discurso para botar nas provas. O certo é que eu passei nos 3 vestibulares. E é claro que eu escolhi a Federal. Eu me formei em Direito 5 anos. Eu não gastei um centavo para formar em Direito. Eu tinha até alimento, aqueles bandejões, né? Então, vinham as proteínas bastantes ali para suprir as necessidades do ser humano, né? E eu ficava triste porque domingo não tinha, né? Domingo, se não passava fome, passava parte dela, né? Disso, né? Então, fui para lá e comecei a fazer a Federal lá na Álvares Cabral, né? Ali logo na Praça 7, ali a gente sobe, né? A Amazônia, a Bahia, só a Bahia logo à esquerda lá, né? Então, ali eu fiquei 5 anos. E, Alexandre, um negócio interessante. Eu me formei nos 5 anos no regime militar. Eu encarei a Revolução de 64 toda de frente, né? Então, era uma época muito difícil, porque a gente, como eu já disse, era muito vigiado. Para ler o Pasquim, tinha que ler escondido. Ele chegava nas nossas mãos por vias enviesadas, mas a gente conseguia ler alguma coisa da esquerda.
E assim eu me formei. Me lembro que eu fiz uma prova no vestibular, na Federal. O examinador pegou um livro do Jean-Paul Sartre, né, aquele famoso filósofo francês, judeu francês. O existencialismo jurídico, né? Exato, exatamente. Mas o Alexandre, o professor Gerson Bozon, que era o reitor da universidade, ele pegou um livro do Jean-Paul Sartre, abriu, ele era um homem assim, muito sério, circunspecto, vetusto, abriu o livro e falou, leia, livro em francês, leia, traduza e interprete. Rapaz, um pouco de cultura geral tem hora que ajuda um tanto, rapaz. No meio da página estava assim, Hitler. E eu conheço a Segunda Guerra também, com força. E quando eu vi Hitler no meio da página, porque eu não sabia traduzir o que ele queria. O Jean-Paul Sartre é polêmico, né? A linguagem dele, linguagem feia, a leitura até que faço razoável. Eu já fui na França, né? E li os jornais do dia lá, sem muita dificuldade. Umas palavras eu não conseguia, mas diante do contexto da frase eu traduzia, né? Mas o Jean-Paul Sartre eu vi que era muito difícil. Eu li a interpretação porque tinha Hitler no meio. Eu dei um show de Segunda Guerra. Eu dei o dia que o Hitler nasceu, a hora que ele nasceu, qual a cidade, que ele não era alemão, que ele era austríaco, que ele nasceu em Braunau e Nîmes, né? E Nîmes é uma expressão muito usada naqueles países nórdicos. Toda cidade ela traz o nome do rio que corta ela, ou que passa margeando. Braunau e Nîmes, no Tirol, né? E disparei em cima do professor Gerson Bozon e não dei tempo. Ele foi arregalando os olhos, depois ele falou, muito bom. Eu não sei a expressão que ele usou para... Mas só interrompendo o senhor rapidamente, mas o que a gente percebe, né, da história que o senhor está contando, da sua vida, é que o senhor veio, né, de alguma forma, experimentando, né, diversas formas de relações, né, mudando de uma cidade para lá, para cá, né, saindo, né, da cidade de Caratinga, uma vida difícil de estudante, e isso serve de referência para a atualidade, né, porque não existe caminho fácil, né, para se conquistar, né, os resultados. E a gente percebe que a experiência que o senhor adquiriu, né, nessa época, muito novo ainda, serviu de parâmetro para o senhor vencer naquilo que o senhor estava tocando, né, vencer na vida. E antes da gente poder, né, de alguma forma, falar um pouco mais a respeito do direito, né, que o senhor vivenciou, eu vou pedir licença para o senhor para a gente fazer um breve intervalo. Tá? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco, pela DOCO TV, que hoje tem como convidado o Dr. José Valente, advogado renomado da nossa cidade e que veio contribuir com um pouco da sua experiência de vida e experiência profissional. Dr. José Valente, primeiro bloco, o senhor contou um pouco da sua história, né, seus caminhos, né, a cultura que adquiriu, as dificuldades que enfrentou, o que demonstra, né, que o caminho não é fácil para se chegar à condição que o senhor chegou hoje, um advogado renomado, reconhecido, que aonde passa todos conhecem. Nesse segundo bloco, eu queria que o senhor, de alguma forma, apontasse as principais dificuldades que o senhor viu em relação à advocacia, em relação ao direito, e, né, já chegando mais um pouco ao final da entrevista, eu queria que o senhor tocasse na perspectiva de futuro que o senhor enxerga, de alguma forma, para o direito, de um modo geral. Doutor Alexandre, a sua pergunta é muito boa, muito procedente e eu, se eu tivesse na sua posição também, eu formularia ao entrevistando as mesmas perguntas. Mas só para fazer o epílogo do professor Gerson Bozon, quando eu terminei com Jean-Paul Sartre, ele me pegou pelo braço. Dizem que isso foi inédito na Faculdade de Direito Federal, em toda a história. Me apresentou de mesa em mesa, era um salão muito grande e tinha cada banca numa mesa. Ele me apresentou para todos os outros examinadores, esse foi o melhor vestibulando que eu já tive na minha vida. Que maravilha, né?
Aí eu fiquei todo empolgado, né? Mas, vê bem. E deve ficar mesmo, né? Na verdade, eu não sabia o que o professor Gerson estava me perguntando, não. Eu me salvei pela história. Mas o senhor trouxe uma carga de conhecimento, né? Talvez não específico pelo que ele queria, mas uma carga de conhecimento, né? Que era necessário para, né, para tudo. Né? Eu acho que foi isso que venceu a questão, né? Mas, relativamente ao direito, Alexandre, eu sou apaixonado com o direito penal, especialmente. Eu tenho um escritório com 5 advogadas e eu determinei uma para cada área, né, do direito. E eu faço mais o penal. E eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Já dizia aquele economista, Joseph Stiglitz, né? Em Davos, na Suíça, ele disse, não existe almoço grátis, então nada na vida é fácil. A gente, até para você dar um passo, você paga o preço desse passo, você gasta energia. Então, todos que estão aí na luta, na guerra, eu vejo minhas estagiárias lá, elas estão numa luta quase inglória, insana. O país nessa crise moral, nessa crise financeira, econômica, elas têm sofrido, eu noto, mas muitas têm muita garra e certamente vão se dar bem na profissão. O que eu vivo a estimular, porque não tem nada mais bonito para mim do que o direito. Eu, quando desço numa tribuna, que eu venci, que eu absolvi o réu, eu não gosto de acusar. Só o faço em casos excepcionalíssimos. Eu desço como se eu fosse um pequeno Deus, um deusinho, né? Já fiz uns 300 júris. A maioria desses crimes contra a vida, que são 4, do artigo 121 do Código Penal. Homicídio consumado, tentativa de homicídio, aborto e induzimento ao suicídio. Só esses 4 processos, isso vale para os estudantes que eventualmente estiverem me ouvindo, só esses 4 são do júri. O resto é juiz singular. É preciso que você, como professor, esteja sempre atento a isso. Não sei se é da sua área, parece que não é. O advogado que ensina penal e processo penal, porque é comum a pessoa chegar na frente da gente e ele não sabe o que é juiz singular e o tribunal do júri. O tribunal do júri é popular. São 301 jurados. Dali tira-se 25. Antigamente era menos. Era 21, hoje são 25. E dos 25, sorteia-se 7 na hora. Esses 7, o juiz consulta. A defesa aceita? Aceito. Veste a toga, senta-se lá, na bancada dos jurados. E consulta o advogado, depois consulta a acusação. Se aceito pelas 2 partes, senta-se lá. E aí sorteia esses 7. E os advogados, eles são matreiros, né? E tem que ser, né? O advogado que tiver medo e não tiver uma certa matreirice, que é até própria do mineiro, né? Ele tem um pouco de dificuldade. Então, eu, de tanto fazer júri, eu passei a ver que você pode definir o voto do jurado por antecipação, quando ele é sorteado. Pelo estilo, a conduta, a forma de vestir, a forma até de andar. Você pega um cidadão muito conservador, uma cidadã conservadora, a mãe de família, aí né? As características pessoais, né, da vida da pessoa, de alguma forma, já retratam aquilo que ela pensa a respeito de determinados assuntos. Exato. Né? Então, o Tribunal do Júri permite a gente recusar até 3. Então, eu reservo essas 3 figuras para essas situações. Quando eu pego esse tipo de jurado, eu recuso, peço desculpa, apesar de ser desnecessária sob a visão da lei, mas eu peço.
Oh, desculpa, mas eu prefiro que a senhora vá descansar hoje, a senhora é mãe de família, né? Então, muitas agradecem, acham bom, né? O júri ele tem um lado, né, da retórica, né, mas tem um lado técnico, né? Hoje isso acaba estando muito próximo, né? Mas na realidade depende muito, né, da movimentação dos agentes principais, que são os advogados, o Ministério Público, os jurados, né, de como eles se comportam ali. Né, É um conjunto, não é? É um conjunto de fatores que compõem aquele que chegou naquele ambiente. Porque até chegar ali, vê bem, primeiro tem que haver o fato dito criminoso, né? Que vai bater de frente com a polícia militar, a polícia de choque, né? É o primeiro, faz o tal de BO, boletim de ocorrência, ou pega em flagrante. Leva para a polícia judiciária, que é a polícia civil, né? Que é a delegacia de polícia civil. Chega lá, o delegado vai verificar se o caso é de prisão em flagrante, se não é, e dali ele, depois de instaurado o inquérito, que são 30 dias de prazo, quando é flagrante são 10 só. E quando não é flagrante são 30. Aí remete para o fórum. Aquilo é distribuído hoje através do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, são duas varas criminais que nós temos. Pode cair para um juiz, pode cair para outro. Se o juiz recebeu o inquérito, ele diz assim, vista o MP. Se o MP denunciar, vamos dizer, por homicídio consumado, é o caput do artigo 121, com pena de 6 a 20 ou 12 a 30, se for crime hediondo. Então, ali inicia-se a ação penal, que vocês têm visto muito hoje na televisão, com esse problema da Lava Jato, né? Então, aí o juiz dá vista, se o promotor denunciar, volta e marca, o juiz recebe a denúncia, aí iniciou-se a contrariedade no procedimento criminal. Até então não havia processo, havia investigação, que é o que esses políticos lá tentam procrastinar lá, uma loucura aquilo lá. Assusta a gente, viu, Alexandre? Ver aquele tipo de chicana. É chicana que eles fazem, né? Afronta o direito, né? Eles abusam da inteligência da gente, do povo brasileiro, que banca tudo quanto é, né? Maracutaia que eles fazem, né? Então aí marca-se aí o juiz manda ouvir e inicia a instrução do processo. Ouve-se as testemunhas, ouve-se os policiais que fizeram a prisão ou BO e faz o interrogatório do réu, o advogado apresenta primeiro o promotor as alegações finais do artigo 422 do CPP e depois o advogado também tem a mesma oportunidade do 422. Aí o processo vai para o juiz, a pessoa do juiz, que não é o titular do processo, porque o processo não é dele, é do juiz singular. O processo é do tribunal do júri. É do júri popular. Então, tanto que ele não julga. O juiz não manda nada no processo criminal, a não ser conduzir como eu conduzo o seu carro. O carro é seu, eu sou apenas o chofer. Então, o juiz não tem força, a não ser manter a ordem do tribunal, evitar discussões inúteis, evitar até mesmo brigas, que eu já tive no tribunal do júri, né? Porque a gente não quer abrir mão das ideias da gente. Aí ele vai para a pronúncia, sentença de pronúncia, que a gente usava antigamente a expressão sumário de culpa. Então aí o juiz ou pronuncia, ou impronuncia, impronunciar é absolver, literalmente na sentença de pronúncia, que cabe recurso de distrito, né? Então,
Aí, se o juiz determinou que vá a júri, aí marca-se o julgamento. Os juízes têm feito isso até muito bem em Caratinga. Eles convocam e fazem assim, 3, 4, 5, 6, ao espaço de 3, 4 dias cada um, e de forma que eles estão conseguindo, com muito esforço, porque eles trabalham demais, você precisa ver. Faz pena, eu não quis ser juiz, pra você ter uma ideia. Eles trabalham assim, de quase perder a vida privada deles. Então, eles conseguem manter aí um nível razoável, né, de julgamentos. Doutor Zé Valente, diante dessa experiência, né, toda que o senhor tem, mais de 300 júris, né, o senhor está aí demonstrando como é que é o procedimento, diante de todas as dificuldades, né, que o senhor enfrentou, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, eu queria que o senhor, né, falasse um pouco para o nosso telespectador, para o nosso aluno do nosso curso de Direito de Caratinga, né, que de alguma forma tem enfrentado esse caminho que o senhor já percorreu, que o senhor deixasse, né, uma notícia, deixasse, né, uma informação para que eles pudessem de alguma forma seguir. Qual é a sua orientação? Vamos lá, gostei muito da colocação sua. Olha, se eu pudesse me dirigir a cada um desses estudantes, especialmente os da FIC aqui, que eu acompanho de perto, eles me procuram com muita frequência para estagiar no meu escritório. Porque eu tenho 2 ou 3 escritórios aí grandes, relativamente grandes para o tamanho de Caratinga. Então eles procuram muito o doutor Geraldo Lins, o Alexandro e o Zé Valente, né? Então eu quero dizer para esse pessoal, vá em frente, não desanima, como eu disse, desculpa, não há almoço grátis, tudo na vida tem um preço, lutem porque o direito é um oceano. Com direito você faz qualquer coisa. Você pode fazer concurso, você pode ser promotor, você pode ser delegado, você pode ser juiz, você pode fazer concurso para a Receita Federal, que é muito bem remunerada, para a Procuradoria da Justiça Federal, está aí aparecendo como um delegado aí, né, ou como um Moro. Né? O Moro hoje é um ídolo. O Moro está com 30% de aprovação para ser presidente da República. E ele é um menino da sua idade. Para mim, vocês são meninos. Eu tenho 73 anos, né? Então, gente, lutem, estudem, leiam, não parem de ler. Tem que ler. Eu leio, sem muito exagero, eu leio pelo menos 8 horas por dia. Tudo que me cai na mão eu leio. Especialmente o que eu gosto muito, que é história, né? Sou apaixonado com a história. E meio seletivo, porque eu me dirijo às grandes conflagrações que houve na humanidade, né? A Guerra Franco-Prussiana, de 1870, depois a Primeira Guerra Mundial, né? Do Império Austro-Húngaro, depois a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Então, eu sugiro a vocês, leiam e aprendam português, aprendam história, porque ser bom advogado não é só ter um diplominha na mão, não. Isso é um de menos, apesar de ser extremamente importante. Porque você com aquele diploma na mão, se você não tiver toda uma cultura geral em volta desse diploma, você não vai se sair bem. Então, estudem, leiam. E olha, a gente colhe o que planta, não é? Se você se tornar indolente, indisposto, avesso à leitura, avesso ao trabalho, avesso à faculdade, desidioso com os assuntos da faculdade, você vai ter que pagar café, né? Não vai ter outro jeito. Doutor Zé Valente, eu queria agradecer aqui a presença do senhor, nesse bate-papo, eu tenho certeza que foi muito importante. E nós, caratinguenses, nós da região, é que ganhamos, né, em ouvir um pouco, né, o senhor num momento como esse. Esse programa agradece muito a presença do senhor. Pois então, doutor, eu fico muito feliz de ter estado com vocês e estou inteiramente à disposição do seu programa, da FIC, porque precisar eu sou parceiro para chegar junto e bater de frente, como eu sempre digo.
E tenha certeza que esse espaço é de portas abertas para o senhor, Porta. para novos convites. Perfeitamente, doutor Jânio. Muito Programa... obrigado, então. Ó, sempre. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.